Boa noite, meninos. Aqui é a Milena, professora de língua portuguesa. Vocês lembram que nosso último conteúdo estudado foram aqueles slides que eu estava passando para vocês sobre variação linguística, que aí nós vimos tudo isso aqui, o que é língua, o que é a variação linguística, a diversidade versus a unidade, os tipos de variações linguísticas, que é a histórica, a geográfica, a social e a situacional, que foi a que eu parei com vocês. Já estamos quase terminando. Aí nós passamos por todas essas variações, a histórica, a geográfica, social e a situacional, que foi a que eu parei com vocês. Se eu não me engano, vocês copiaram já aquela parte ali, né? Variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação, seja no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual. Como o próprio nome diz, variação situacional ela vai variar conforme a situação. Então, se você está no trabalho, você fala de um jeito. Na escola, com os amigos, você fala de outro jeito, de outra forma. Com a professora, os professores, você se comunica, usa uma linguagem mais diferente. Com a família, em locais mais informais, você utiliza uma linguagem mais informal. Em locais mais formais, como solenidades ou formaturas, palestras, essas coisas, vocês já utilizam uma linguagem mais formal. Então, aí a gente tem exemplos de variações situacionais. Aqui eu tenho as considerações importantes sobre essas variações linguísticas. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Então, é bom enfatizar que a variação ela não está presente somente na nossa fala, e sim também na nossa escrita. Como, por exemplo, eu citei para vocês, quando vocês conversam com o outro no WhatsApp, o jeito que vocês conversam ali é diferente da forma quando eu peço para vocês escreverem uma produção de texto para mim, uma redação. As palavras utilizadas são diferentes, até porque nas redes sociais as pessoas costumam utilizar palavras abreviadas. O segundo tópico: existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque socialmente ela representa o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão. Infelizmente, até na nossa língua a gente tem essas diferenças sociais, econômicas. Tem-se uma variedade padrão, que é considerada, ela é chamada de culta, norma culta, que ela é utilizada com mais prestígio, ela é considerada mais prestigiada. É como se ela fosse a correta, a certa a se seguir, a maneira mais bonita de se falar, mais correta. Mas vocês lembram que eu falei que não podemos julgar uma língua como certa ou errada, porque todas as línguas são aceitáveis. Não podemos sair julgando uma língua como errada ou certa, porque aí cabe o preconceito linguístico, e eu vou falar mais à frente isso para vocês. É importante compreender as variações linguísticas para melhor usar a língua em diferentes situações. Utilizar a língua como meio de expressão, informação e comunicação requer também o domínio dos diferentes contextos de aplicação da língua. Muito importante esse tópico. A língua, por mais que ela varie, você tem que saber
qual a forma correta de se utilizar ela e em quais lugares mais adequados. Se eu estou falando com o juiz, eu não vou chegar lá falando com ele gírias, como qual é, como é que é, véi, mano, que vocês gostam de ficar falando. Você não se emprega palavras desse tipo para um juiz. Você tem que saber se posicionar até na sua linguagem, dependendo da situação que você se encontrar. O idioma pode ser um instrumento de dominação e discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais. Aí que está onde eu falei para vocês que a gente não pode julgar uma língua como certa ou errada. O Brasil é misto em sua linguagem. Nós temos diversos sotaques, diversos falantes, culturas, regiões. Então, nós temos variações históricas da nossa língua, porque nós somos colonizados por portugueses que chegaram falando de uma forma e hoje nós já estamos falando de outra, até porque a língua ela é variável. Lembra que eu falei? Ela é mutável, a língua sempre muda. Nós temos variações geográficas de regiões, nosso país é rico nisso. Cada região tem o seu sotaque, o seu dialeto, a sua gíria. Então, assim, não tem como nós falarmos que tal língua é a correta. Todas as línguas são corretas, são aceitáveis. Lembra que eu falei para vocês que sempre há linguagem quando há comunicação. Se o meu emissor e receptor estão se entendendo, há comunicação. Então, há uma linguagem ali. Não tem como eu desprezar o que o outro está falando se eu estou entendendo. Não julgar a língua do outro. Agora, porque ele tem mais dinheiro ou ele fala mais bonito, isso não existe, tá? Mas infelizmente a gente tem preconceito social até na nossa língua. Próximo tópico é o tópico a linguagem. Os tipos de linguagem. Nós temos linguagem verbal. Linguagem verbal se vale da palavra, seja escrita ou falada. Seja da forma escrita ou falada, tendo palavras, eu denomino como linguagem verbal. A não verbal é aquela que utiliza um tipo de código diferente da palavra. É o caso das imagens, dos ícones, dos gestos, das cores, dos sons. São formas, são imagens, mas que elas transmitem alguma mensagem. Ali vocês veem também o desenho da linguagem em Libra, né? Não tem palavras, mas tem imagens que transmitem mensagens. Então, essa linguagem eu denomino como linguagem não verbal. Aqui no slide não apareceu, mas tem a junção dessas duas linguagens. Quando eu tenho, por exemplo, uma imagem, uma história em quadrinho, onde eu tenho a imagem e tenho as palavras. A junção da linguagem não verbal com a linguagem verbal é denominada linguagem mista. Vocês podem anotar aí também. Linguagem mista é a junção da linguagem verbal e não verbal. Concepções de linguagem. A linguagem como expressão do pensamento, a linguagem como veículo de comunicação e a linguagem como interação humana. Perfeito. Tenho 3 definições para a linguagem, Se eu perguntar algum dia para vocês, definam o que é a linguagem, se vocês responderem uma desses três tópicos aí, é considerável correto. A linguagem é uma expressão do pensamento. A linguagem é um veículo de comunicação. E a linguagem é uma interação humana, é um meio que a gente utiliza para nos interagir, ok? Correção e adequação. Ao se considerar